incentivos quando estão começando na sua caminhada cristã. E se você é uma dessas pessoas, espero que meu canal sirva como um impulso, como um empurrãozinho, como um socorro pro momento em que tu estás aprendendo. Vamos juntos nessa. Use o poder da sua mente para se comunicar com o Senhor. Se você puder falar, perfeito, será ótimo que você verbalize. Mas se não será possível falar, então ore em pensamentos, que o Pai que vê tudo no secreto te ouvirá e te recompensará pelos teus feitos. Vamos lá. Pai, nós estamos juntos agora, eu e os meus irmãos. Queremos todos nos reunir para te fazer um pedido muito específico. Nos perdoe pelos nossos pecados cometidos no dia de hoje, no dia de ontem, durante toda a nossa semana, durante todo o nosso mês, durante toda a nossa vida. Nos ajude a enxergar as nossas limitações, nossas falhas e fragilidades, para que venhamos nos entregar a Ti e deixar com que o Senhor cresça em nós, enquanto o nosso eu está sendo diminuído constantemente. Nos ajude a saber lidar com a zona de rebaixamento quando ela chegar. Nos ajude com os dias difíceis quando estes chegarem nos aborda. Ainda não tem o hábito da oração, que não te procuram durante o seu dia, durante a sua tarde, durante a sua noite, mas que porventura estão aqui comigo nesse vídeo e têm um intuito, têm um desejo de começar a te adorar e a te buscar. Eu quero te pedir para que o Senhor encontre essas pessoas. Vá ao encontro de cada uma delas, por favor, e as ajude a construir um relacionamento contigo da maneira em que deve acontecer. Muitos não te conhecem, alguns te conhecem, mas estão afastados. Outros nunca ouviram o teu nome, não sabem do que o Senhor é capaz, não conhecem o teu amor, não conhecem a tua fidelidade. Quero te pedir para que esses vídeos cheguem exatamente a essas pessoas. Será incrível que pessoas que já são praticantes e conhecedoras assistam, mas será muito mais incrível se esses vídeos chegarem a pessoas que não te conhecem e não fazem ideia de quem tu és, não conhecem teu caráter, a tua índole, o teu amor leal, não conhecem a tua paternidade, a amizade que nos oferece. Que cada um destes que aqui estão possam ser abraçados agora, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que tenham seus pecados perdoados, que tenham consciência sobre suas ações, que tenham consciência sobre a sua palavra, que venham te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas, que em sua mente, em seu coração, cada um destes que aqui está possa entregar-se a Ti sem reservas, sem medos, com renúncias, com todo o seu coração. Mesmo que seja difícil, que o Senhor nos ajude a permanecer no caminho que nos leva até o Senhor. Que venhamos adorar Jesus Cristo e tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Quebra os altares que criamos, altares de medo, altares de dúvida, altares de tristeza, de ansiedade, altares que ocupam o teu lugar em nossas vidas e não percebemos, porque não os chamamos de deuses. Mas apesar de não chamarmos de deuses, eles têm ocupado o lugar em nosso coração que é teu. Ao invés de ouvirmos a tua voz, temos escutado a voz do medo. Ao invés de escutarmos aquilo que o Senhor tem soprado sobre os nossos ouvidos e coração, temos escolhido escutar a nossa própria intuição. A nossa própria intuição nos julga, nos condena, nos exorta, nos corrige, enquanto a tua voz e a tua palavra não encontram espaço em nós. Já estamos
nossos sonhos e desejos. Nos ajude a ter constância, nos ajude a ter estratégias para lidar com momentos difíceis. Nos ajude a ter fé. Se aqui estão pessoas novatas que não conhecem muito da fé, ou aqueles que estão começando por agora, quero te pedir, encontre essas pessoas agora, pela tua infinita misericórdia, e ajude elas a ter fé, ajude elas a te conhecer de verdade. Ajude, Senhor, nossos irmãos a alertar sobre pecados, alertar sobre renúncias, alertar sobre modéstia. Nos ajude, Senhor, a também ser exortados, a também ser corrigidos. Nos ajude, Senhor, a aprender contigo e não apenas ansiar pelo ensino. Ajude-nos a quebrar toda ignorância, falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria. Nos ajude a perdoar como nos perdoa. Ajude-nos a esquecer dos pecados alheios como o Senhor tem esquecido dos nossos quando nos arrependemos. Nos ajude a confessar os nossos pecados para Ti e assumir a responsabilidade das coisas que plantamos no tempo da desobediência. Nos ajude, Senhor, com a colheita que teremos que colher de coisas que plantamos e não nos orgulhamos. Nos ajude com as novas sementes para quando a terra ficar fértil, plantarmos conforme a Tua vontade e palavra. Nos ajude a ter fé para plantar e aguardar o tempo do crescimento. Nos ajude a frutificar quando a semente der frutos, que sejam frutos que valham a pena, que não sejamos folhas secas, que não sejamos apenas galhos, mas que tenhamos consistência nas raízes, que venhamos nos entregar de todo o nosso coração, alma e espírito para Ti, que não venhamos ser cristãos apenas dentro das igrejas, apenas na nossa cabeça, mas que venhamos transparecer o Teu Evangelho a outros, e nos perdoe profundamente pela astúcia que temos de não nos parecer cristãos na maioria do tempo, de não Te representarmos e de não falarmos de Jesus através de nossas ações. Nos ajude a ser mais flexíveis. Nos ajude, Senhor, a Te representar aonde quer que nossos pés cheguem, que a Tua palavra chegue muito antes dos nossos pés. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos ajude a crescer em fé, nos ajude a evoluir em coisas que estamos pelejando e entramos sem ter noção que estaríamos entrando. Nos ajude a entender para não perecermos tantos anos no deserto esperando para entrar naquilo que o Senhor nos prometeu. E
melhores saídas. Obrigada por ser o nosso amigo, aquele que fica quando todo mundo vai, aquele que não julga quando todo mundo olha de canto, aquele que não se cansa quando estamos repetindo sempre os mesmos assuntos, aquele que não briga quando nós erramos, aquele que não nos constrange diante dos outros por não termos agido da maneira certa. Obrigada por nos ensinar com amor, por nos perdoar com amor, por nos exortar com humildade. Sendo dono de tudo o que existe, sendo o nosso Criador, o Senhor poderia nos destruir diante de tantas infantilidades e limitações que temos. E mesmo assim, o Senhor escolheu nos amar e nos perdoar constantemente. O Senhor não pode ir contra o seu próprio caráter, contra a sua própria palavra, contra a sua própria natureza. É isso que te torna soberano como és. Quem pode te explicar, quem pode te definir, quem poderia te orientar de alguma coisa? Que é o homem para ti, Senhor, para que tanto te importe. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, de mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigada, meu Pai, pelos amigos, pelos seguidores, pelos inscritos, pelos amigos, pelos inscritos, pelos seguidores. Obrigada, Senhor, por cada um destes que comenta, por cada um destes que curte, por cada um destes que estão inscritos. Estamos quase chegando em 25.000, são 25.000 almas preciosas para ti. Encontre cada uma delas, Senhor, no seu secreto. Ajude-as, abençoe-as. Visita, Senhor, o coração, visita a mente, visita os sonhos, visita os desejos. Traga renovo espiritual, traga novas oportunidades. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te pedimos. Guarda o nosso coração e o nosso pé para não pecar contra ti. Nos dê entendimento e discernimento. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te rendemos graças, Senhor. Nós estamos juntos agora, eu e os meus irmãos. Queremos todos nos reunir para te fazer um pedido muito específico. Nos perdoe pelos nossos pecados cometidos no dia de hoje, no dia de ontem, durante toda a nossa semana, durante todo o nosso mês, durante toda a nossa vida. Nos ajude a enxergar as nossas limitações, nossas falhas e fragilidades, para que venhamos nos entregar a ti e deixar com que o Senhor cresça em nós, enquanto o nosso eu está sendo diminuído constantemente. Nos ajude a saber lidar com a zona de rebaixamento quando ela chegar. Nos ajude com os dias difíceis quando estes chegarem nos aborda. Ainda não tem o hábito da oração, que não te procuram durante o seu dia, durante a sua tarde, durante a sua noite, mas que porventura estão aqui comigo nesse vídeo e têm um intuito, têm um desejo de começar a te adorar e a te buscar. Eu quero te pedir para que o Senhor encontre essas pessoas. Vá ao encontro de cada uma delas, por favor, e as ajude a construir um relacionamento contigo da maneira em que deve acontecer. Muitos não te conhecem, alguns te conhecem, mas estão afastados. Outros nunca ouviram o teu nome, não sabem do que o Senhor é capaz, não conhecem o teu amor, não conhecem a tua fidelidade. Quero te pedir para que esses vídeos cheguem exatamente a essas pessoas. Será incrível que pessoas que já são praticantes e conhecedores assistam, mas será muito mais incrível se esses vídeos chegarem a pessoas que não te conhecem e não fazem ideia de quem tu és, não conhecem teu caráter, a tua índole, o teu amor leal, não conhecem a tua paternidade, a amizade que nos
em sua mente, em seu coração, cada um destes que aqui está, possa entregar-se a Ti, sem reservas, sem medos, com renúncias, com todo o seu coração. Mesmo que seja difícil, que o Senhor nos ajude a permanecer no caminho que nos leva até o Senhor. Que venhamos adorar Jesus Cristo e tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Quebra os altares que criamos, altares de medo, altares de dúvida, altares de tristeza, de ansiedade, altares que ocupam o teu lugar em nossas vidas e não percebemos, porque não os chamamos de deuses. Mas apesar de não chamarmos de deuses, eles têm ocupado o lugar em nosso coração que é teu. Ao invés de ouvirmos a tua voz, temos escutado a voz do medo. Ao invés de escutarmos aquilo que o Senhor tem soprado sobre os nossos ouvidos e coração, temos escolhido escutar a nossa própria intuição. A nossa própria intuição nos julga, nos condena, nos exorta, nos corrige, enquanto a tua voz e a tua palavra não encontram espaço em nós. Já estamos cheios de nós mesmos, fazendo todos os papéis em nossa vida. Por isso ficamos cansados, por isso ficamos tristes na maioria do tempo. Nos perdoe por não deixar com que o Senhor faça seu papel em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a entregar o controle a Ti. Nos ajude a entregar os nossos pensamentos a Ti, os nossos sonhos e desejos. Nos ajude a ter constância, nos ajude a ter estratégias para lidar com momentos difíceis. Nos ajude a ter fé. Se aqui estão pessoas novatas que não conhecem muito da fé, ou aqueles que estão começando por agora, quero te pedir, encontre essas pessoas agora, pela tua infinita misericórdia, e ajude elas a ter fé, ajude elas a te conhecer de verdade. Ajude, Senhor, a nossos irmãos a alertar sobre pecados, alertar sobre renúncias, alertar sobre modéstia. Nos ajude, Senhor, a também ser exortados, a também ser corrigidos. Nos ajude, Senhor, a aprender contigo e não apenas ansiar pelo ensino. Ajude-nos a quebrar toda ignorância, falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria. Nos ajude a perdoar como nos perdoa. Ajude-nos a esquecer dos pecados alheios como o Senhor tem esquecido dos nossos quando nos arrependemos. Nos ajude a confessar os nossos pecados para Ti e assumir a responsabilidade das coisas que plantamos no tempo da desobediência. Nos ajude, Senhor, com a colheita que teremos que colher de coisas que plantamos e não nos orgulhamos. Nos ajude com as novas sementes para quando a terra ficar fértil, plantarmos conforme a Tua vontade e palavra. Nos ajude a ter fé para plantar e aguardar o tempo do crescimento. Nos ajude a frutificar quando a semente der frutos, que sejam frutos que valham a pena, que não sejamos folhas secas, que não sejamos apenas galhos, mas que tenhamos consistência nas raízes, que venhamos nos entregar de todo o nosso coração, alma e espírito para Ti, que não venhamos ser cristãos apenas dentro das igrejas, apenas na nossa cabeça, mas que venhamos transparecer o Teu Evangelho a outros, e nos perdoe profundamente pela astúcia que temos de não nos parecer cristãos na maioria do tempo, de não Te representarmos e de não falarmos de Jesus através de nossas ações. Nos ajude a ser mais flexíveis. Nos ajude, Senhor, a Te representar aonde quer que nossos pés cheguem. Que a Tua palavra chegue muito antes dos nossos pés. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos ajude a crescer em fé. Nos ajude a evoluir em coisas que estamos pelejando e entramos sem ter noção que estaríamos entrando. Nos
máculas, sem culpas, e que venhamos estar sendo santos, que venhamos ficar de prontidão, te esperando, que venhamos estar ansiando a tua presença, que o intuito maior e o desejo maior não seja por coisas e pessoas, mas que seja pela tua presença. Obrigada pelas coisas que oramos, mas que ainda estamos esperando o cumprimento da tua promessa sobre isso. Obrigada por cada oração que temos feito e já foram correspondidas, por cada testemunho e milagre que já podemos contar. Obrigada pela chuva que cai sobre o nosso telhado, pelo sol que nos dá a vitamina que necessitamos. Obrigada pelo alimento que não tem faltado em nossas mesas. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Obrigada pelos estudos, pelos privilégios. Obrigada, Senhor, pela cama quentinha, pela família. Obrigada pelas igrejas, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela lucidez. Obrigada por mais um dia. Quantos foram dormir e nunca mais acordaram? Não tiveram tempo de se desculpar, de se perdoar, de se arrepender, não tiveram tempo de nada. E hoje nós estamos aqui mais um dia pela tua graça e misericórdia, dando essa oportunidade. Então obrigada. Obrigada pelas oportunidades, pelas dificuldades que o Senhor fez nascer oportunidades para nos redescobrirmos, para crescermos, aprendermos, procurar novas rotas, novas saídas. Obrigada por ser o nosso amigo, aquele que fica quando todo mundo vai, aquele que não julga quando todo mundo olha de canto, aquele que não se cansa quando estamos repetindo sempre os mesmos assuntos, aquele que não briga quando nós erramos, aquele que não nos constrange diante dos outros por não termos agido da maneira certa. Obrigada por nos ensinar com amor, por nos perdoar com amor, por nos exortar com humildade, sendo dono de tudo que existe, sendo o nosso Criador. O Senhor poderia nos destruir diante de tantas infantilidades e limitações que temos, e mesmo assim o Senhor escolheu nos amar e nos perdoar constantemente. O Senhor não pode ir contra o seu próprio caráter, contra a sua própria palavra, contra a sua própria natureza. É isso que te torna soberano como és. Quem pode te explicar, quem pode te definir, quem poderia te orientar de alguma coisa? Que é o homem para ti, Senhor, para que tanto te importe. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, de mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigada, meu Pai, pelos amigos, pelos seguidores, pelos inscritos, pelos amigos, pelos inscritos, pelos seguidores. Obrigada, Senhor, por cada um destes que comenta, por cada um destes que curte, por cada um destes que estão inscritos. Estamos quase chegando em 25.000, são 25.000 almas preciosas para ti. Encontre cada uma delas, Senhor, no seu secreto. Ajude-as, abençoe-as. Visita, Senhor, o coração, visita a mente, visita os sonhos, visita os desejos. Traga renovo espiritual, traga novas oportunidades. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te pedimos. Guarda o nosso coração e o nosso pé para não pecar contra ti. Nos dê entendimento e discernimento. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te rendemos graças, Senhor. Nós estamos juntos agora, eu e os meus irmãos. Queremos todos nos reunir para te fazer um pedido muito específico. Nos perdoe pelos nossos pecados cometidos no dia de hoje, no dia de ontem, durante toda a nossa semana, durante
nosso mês, durante toda a nossa vida. Nos ajude a enxergar as nossas limitações, nossas falhas e fragilidades, para que venhamos nos entregar a Ti e deixar com que o Senhor cresça em nós, enquanto o nosso eu está sendo diminuído constantemente. Nos ajude a saber lidar com a zona de rebaixamento quando ela chegar. Nos ajude com os dias difíceis quando este chegar e nos aborda. Ainda não tem o hábito da oração, que não te procuram durante o seu dia, durante a sua tarde, durante a sua noite, mas que porventura estão aqui comigo nesse vídeo e têm um intuito, têm um desejo de começar a te adorar e a te buscar. Eu quero te pedir para que o Senhor encontre essas pessoas. Vá ao encontro de cada uma delas, por favor, e as ajude a construir um relacionamento contigo da maneira em que deve acontecer. Muitos não te conhecem, alguns te conhecem, mas estão afastados. Outros nunca ouviram o teu nome, não sabem do que o Senhor é capaz, não conhecem o teu amor, não conhecem a tua fidelidade. Quero te pedir para que esses vídeos cheguem exatamente a essas pessoas. Será incrível que pessoas que já são praticantes e conhecedoras assistam, mas será muito mais incrível se esses vídeos chegarem a pessoas que não te conhecem e não fazem ideia de quem tu és, não conhecem teu caráter, a tua índole, o teu amor leal, não conhecem a tua paternidade, a amizade que nos oferece. Que cada um destes que aqui estão possam ser abraçados agora, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que tenham seus pecados perdoados, que tenham consciência sobre as suas ações, que tenham consciência sobre a sua palavra, que venham te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas, que em sua mente, em seu coração, cada um destes que aqui está possa entregar-se a Ti sem reservas, sem medos, com renúncias, com todo o seu coração. Mesmo que seja difícil, que o Senhor nos ajude a permanecer no caminho que nos leva até o Senhor, que venhamos adorar Jesus Cristo e tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Quebra os altares que criamos, altares de medo, altares de dúvida, altares de tristeza, de ansiedade, altares que ocupam o teu lugar em nossas vidas e não percebemos, porque não os chamamos de deuses. Mas apesar de não chamarmos de deuses, eles têm ocupado o lugar em nosso coração que é teu. Ao invés de ouvirmos a tua voz, temos escutado a voz do medo. Ao invés de escutarmos aquilo que o Senhor tem soprado sobre os nossos ouvidos e coração, temos escolhido escutar a nossa própria intuição. A nossa própria intuição nos julga, nos condena, nos exorta, nos corrige, enquanto a tua voz e a tua palavra não encontram espaço em nós. Já estamos cheios de nós mesmos, fazendo todos os papéis em nossa vida. Por isso ficamos cansados, por isso ficamos tristes na maioria do tempo. Nos perdoe por não deixar com que o Senhor faça o seu papel em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a entregar o controle a Ti. Nos ajude a entregar os nossos pensamentos a Ti, os nossos sonhos e desejos. Nos ajude a ter constância, nos ajude a ter estratégias para lidar com momentos difíceis. Nos ajude a ter fé. Se aqui estão pessoas novatas que não conhecem muito da fé, ou aqueles que estão começando por agora, quero te pedir, encontre essas pessoas agora, pela tua infinita misericórdia, e ajude elas a ter fé, ajude elas a te conhecer de verdade. Ajude, Senhor, a nossos irmãos a alertar sobre pecados, alertar sobre renúncias, alertar sobre modéstia. Nos ajude, Senhor, a também ser exortados
ser corrigidos. Nos ajude, Senhor, a aprender contigo e não apenas ansiar pelo ensino. Ajude-nos a quebrar toda ignorância, falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria. Nos ajude a perdoar como nos perdoa. Ajude-nos a esquecer dos pecados alheios como o Senhor tem esquecido dos nossos quando nos arrependemos. Nos ajude a confessar os nossos pecados para Ti e assumir a responsabilidade das coisas que plantamos no tempo da desobediência. Nos ajude, Senhor, com a colheita que teremos que colher de coisas que plantamos e não nos orgulhamos. Nos ajude com as novas sementes para quando a terra ficar fértil, plantarmos conforme a Tua vontade e palavra. Nos ajude a ter fé para plantar e aguardar o tempo do crescimento. Nos ajude a frutificar quando a semente der frutos, que sejam frutos que valham a pena, que não sejamos folhas secas, que não sejamos apenas galhos, mas que tenhamos consistência nas raízes, que venhamos nos entregar de todo o nosso coração, alma e espírito para Ti, que não venhamos ser cristãos apenas dentro das igrejas, apenas na nossa cabeça, mas que venhamos transparecer o Teu Evangelho a outros, e nos perdoe profundamente pela astúcia que temos de não nos parecer cristãos na maioria do tempo, de não Te representarmos e de não falarmos de Jesus através de nossas ações. Nos ajude a ser mais flexíveis. Nos ajude, Senhor, a Te representar aonde quer que nossos pés cheguem, que a Tua palavra chegue muito antes dos nossos pés. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos ajude a crescer em fé, nos ajude a evoluir em coisas que estamos pelejando e entramos sem ter noção que estaríamos entrando. Nos ajude a entender para não perecermos tantos anos no deserto esperando para entrar naquilo que o Senhor nos prometeu. E mais do que chegar lá, que venhamos estar limpos, de mãos limpas, sem máculas, sem culpas, e que venhamos estar sendo santos, que venhamos ficar de prontidão, te esperando, que venhamos estar ansiando a Tua presença, que o intuito maior, o desejo maior não seja por coisas e pessoas, mas que seja pela Tua presença. Obrigada pelas coisas que oramos, mas que ainda estamos esperando o cumprimento da Tua promessa sobre isso. Obrigada por cada oração que temos feito e já foram correspondidas, por cada testemunho e milagre que já podemos contar. Obrigada pela chuva que cai sobre o nosso telhado, pelo sol que nos dá a vitamina que necessitamos. Obrigada pelo alimento que não tem faltado em nossas mesas. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Obrigada pelos estudos, pelos privilégios. Obrigada, Senhor, pela cama quentinha, pela família. Obrigada pelas igrejas, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela lucidez. Obrigada por mais um dia. Quantos foram dormir e nunca mais acordaram? Não tiveram tempo de se desculpar, de se perdoar, de se arrepender, não tiveram tempo de nada. E hoje nós estamos aqui mais um dia pela Tua graça e misericórdia, dando essa oportunidade. Então, obrigada. Obrigada pelas oportunidades, pelas dificuldades que o Senhor fez nascer oportunidades para nos redescobrirmos, para crescermos, aprendermos, procurar novas rotas, novas saídas. Obrigada por ser o nosso amigo, aquele que fica quando todo mundo vai, aquele que não julga quando todo mundo olha de canto, aquele que não se cansa quando estamos repetindo sempre os mesmos assuntos, aquele que não briga quando nós erramos, aquele que não nos constrange diante dos outros por não termos agido da maneira certa. Obrigada por nos ensinar com amor, por nos perdoar
uma coisa: que é o homem para ti, Senhor, para que tanto te importe. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, de mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigada, meu Pai, pelos amigos, pelos seguidores, pelos inscritos, pelos amigos, pelos inscritos, pelos seguidores. Obrigada, Senhor, por cada um destes que comenta, por cada um destes que curte, por cada um destes que estão inscritos. Estamos quase chegando em 25 mil, são 25 mil almas preciosas para ti. Encontre cada uma delas, Senhor, no seu secreto. Ajude-as, abençoe-as. Visita, Senhor, o coração, visita a mente, visita os sonhos, visita os desejos. Traga renovo espiritual, traga novas oportunidades. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te pedimos: guarda o nosso coração e o nosso pé para não pecar contra ti. Nos dê entendimento e discernimento. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te rendemos graças, Senhor. Nós estamos juntos agora, eu e os meus irmãos. Queremos todos nos reunir para te fazer um pedido muito específico. Nos perdoe pelos nossos pecados cometidos no dia de hoje, no dia de ontem, durante toda a nossa semana, durante todo o nosso mês, durante toda a nossa vida. Nos ajude a enxergar as nossas limitações, nossas falhas e fragilidades, para que venhamos nos entregar a ti e deixar com que o Senhor cresça em nós, enquanto o nosso eu está sendo diminuído constantemente. Nos ajude a saber lidar com a zona de rebaixamento quando ela chegar. Nos ajude com os dias difíceis quando estes chegarem nos aborda. Ainda não tem o hábito da oração, que não te procuram durante o seu dia, durante a sua tarde, durante a sua noite, mas que porventura estão aqui comigo nesse vídeo e têm um intuito, têm um desejo de começar a te adorar e a te buscar. Eu quero te pedir para que o Senhor encontre essas pessoas. Vá ao encontro de cada uma delas, por favor, e as ajude a construir um relacionamento contigo da maneira em que deve acontecer. Muitos não te conhecem, alguns te conhecem, mas estão afastados. Outros nunca ouviram o teu nome, não sabem do que o Senhor é capaz, não conhecem o teu amor, não conhecem a tua fidelidade. Quero te pedir para que esses vídeos cheguem exatamente a essas pessoas. Será incrível que pessoas que já são praticantes e conhecedoras assistam, mas será muito mais incrível se esses vídeos chegarem a pessoas que não te conhecem e não fazem ideia de quem tu és, não conhecem teu caráter, a tua índole, o teu amor leal, não conhecem a tua paternidade, a amizade que nos oferece. Que cada um destes que aqui estão possam ser abraçados agora, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que tenham seus pecados perdoados, que tenham consciência sobre as suas ações, que tenham consciência sobre a sua palavra, que venham te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas, que em sua mente, em seu coração, cada um destes que aqui está possa entregar-se a ti sem reservas, sem medos, com renúncias, com todo o seu coração. Mesmo que seja difícil, que o Senhor nos ajude a permanecer no caminho que nos leva até o Senhor. Que venhamos adorar Jesus Cristo e tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Quebra os altares que criamos, altares de medo, altares de dúvida, altares de tristeza, de ansiedade,
intuição. A nossa própria intuição nos julga, nos condena, nos exorta, nos corrige, enquanto a tua voz e a tua palavra não encontram espaço em nós. Já estamos cheios de nós mesmos, fazendo todos os papéis em nossa vida. Por isso ficamos cansados, por isso ficamos tristes na maioria do tempo. Nos perdoe por não deixar com que o Senhor faça seu papel em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a entregar o controle a Ti. Nos ajude a entregar os nossos pensamentos a Ti, os nossos sonhos e desejos. Nos ajude a ter constância, nos ajude a ter estratégias para lidar com momentos difíceis. Nos ajude a ter fé. Se aqui estão pessoas novatas que não conhecem muito da fé, ou aqueles que estão começando por agora, quero te pedir, encontre essas pessoas agora, pela tua infinita misericórdia, e ajude elas a ter fé, ajude elas a te conhecer de verdade. Ajude, Senhor, nossos irmãos a alertar sobre pecados, alertar sobre renúncias, alertar sobre modéstia. Nos ajude, Senhor, a também ser exortados, a também ser corrigidos. Nos ajude, Senhor, a aprender contigo e não apenas ansiar pelo ensino. Ajude-nos a quebrar toda ignorância, falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria. Nos ajude a perdoar como nos perdoa. Ajude-nos a esquecer dos pecados alheios como o Senhor tem esquecido dos nossos quando nos arrependemos. Nos ajude a confessar os nossos pecados para Ti e assumir a responsabilidade das coisas que plantamos no tempo da desobediência. Nos ajude, Senhor, com a colheita que teremos que colher de coisas que plantamos e não nos orgulhamos. Nos ajude com as novas sementes para quando a terra ficar fértil, plantarmos conforme a Tua vontade e palavra. Nos ajude a ter fé para plantar e aguardar o tempo do crescimento. Nos ajude a frutificar quando a semente der frutos, que sejam frutos que valham a pena, que não sejamos folhas secas, que não sejamos apenas galhos, mas que tenhamos consistência nas raízes, que venhamos nos entregar de todo o nosso coração, alma e espírito para Ti, que não venhamos ser cristãos apenas dentro das igrejas, apenas na nossa cabeça, mas que venhamos transparecer o Teu Evangelho a outros, e nos perdoe profundamente pela astúcia que temos de não nos parecer cristãos na maioria do tempo, de não Te representarmos e de não falarmos de Jesus através de nossas ações. Nos ajude a ser mais flexíveis. Nos ajude, Senhor, a Te representar aonde quer que nossos pés cheguem, que a Tua palavra chegue muito antes dos nossos pés. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos ajude a crescer em fé, nos ajude a evoluir em coisas que estamos pelejando e entramos sem ter noção que estaríamos entrando. Nos ajude a entender para não perecermos tantos anos no deserto esperando para entrar naquilo que o Senhor nos prometeu. E mais do que chegar lá, que venhamos estar limpos, de mãos limpas, sem máculas, sem culpas, e que venhamos estar sendo santos, que venhamos ficar de prontidão, te esperando, que venhamos estar ansiando a Tua presença, que o intuito maior e o desejo maior não seja por coisas e pessoas, mas que seja pela Tua presença. Obrigada pelas coisas que oramos, mas que ainda estamos esperando o cumprimento da Tua promessa sobre isso. Obrigada por cada oração que temos feito e já foram correspondidas, por cada testemunho e milagre que já podemos contar. Obrigada pela chuva que cai sobre o nosso telhado, pelo sol que nos dá a vitamina que necessitamos. Obrigada pelo alimento que não tem faltado em nossas mesas.
pelas igrejas, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela lucidez. Obrigada por mais um dia. Quantos foram dormir e nunca mais acordaram? Não tiveram tempo de se desculpar, de se perdoar, de se arrepender, não tiveram tempo de nada. E hoje nós estamos aqui mais um dia pela tua graça e misericórdia, dando essa oportunidade. Então obrigada. Obrigada pelas oportunidades, pelas dificuldades que o Senhor fez nascer oportunidades para nos redescobrirmos, para crescermos, aprendermos, procurar novas rotas, novas saídas. Obrigada por ser o nosso amigo, aquele que fica quando todo mundo vai, aquele que não julga quando todo mundo olha de canto, aquele que não se cansa quando estamos repetindo sempre os mesmos assuntos, aquele que não briga quando nós erramos, aquele que não nos constrange diante dos outros por não termos agido da maneira certa. Obrigada por nos ensinar com amor, por nos perdoar com amor, por nos exortar com humildade, sendo dono de tudo que existe, sendo o nosso Criador. O Senhor poderia nos destruir diante de tantas infantilidades e limitações que temos, e mesmo assim o Senhor escolheu nos amar e nos perdoar constantemente. O Senhor não pode ir contra o seu próprio caráter, contra a sua própria palavra, contra a sua própria natureza. É isso que te torna soberano como és. Quem pode te explicar, quem pode te definir, quem poderia te orientar de alguma coisa? Que é o homem para ti, Senhor, para que tanto te importe. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, de mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigada, meu Pai, pelos amigos, pelos seguidores, pelos inscritos, pelos amigos, pelos inscritos, pelos seguidores. Obrigada, Senhor, por cada um destes que comenta, por cada um destes que curte, por cada um destes que estão inscritos. Estamos quase chegando em 25 mil, são 25 mil almas preciosas para ti. Encontre cada uma delas, Senhor, no seu secreto. Ajude-as, abençoe-as. Visita, Senhor, o coração, visita a mente, visita os sonhos, visita os desejos. Traga renovo espiritual, traga novas oportunidades. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te pedimos. Guarda o nosso coração e o nosso pé para não pecar contra ti. Nos dê entendimento e discernimento. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te rendemos graças, Senhor. Nós estamos juntos agora, eu e os meus irmãos. Queremos todos nos reunir para te fazer um pedido muito específico. Nos perdoe pelos nossos pecados cometidos no dia de hoje, no dia de ontem, durante toda a nossa semana, durante todo o nosso mês, durante toda a nossa vida. Nos ajude a enxergar as nossas limitações, nossas falhas e fragilidades, para que venhamos nos entregar a ti e deixar com que o Senhor cresça em nós, enquanto o nosso eu está sendo diminuído constantemente. Nos ajude a saber lidar com a zona de rebaixamento quando ela chegar. Nos ajude com os dias difíceis quando estes chegarem à nossa porta. Ainda não tem o hábito da oração, que não te procuram durante o seu dia, durante a sua tarde, durante a sua noite, mas que porventura estão aqui comigo nesse vídeo e têm um intuito, têm um desejo de começar a te adorar e a te buscar. Eu quero te pedir para que o Senhor encontre essas pessoas. Vá ao encontro de cada uma delas, por favor, e as ajude a construir um relacionamento contigo da maneira em que deve acontecer. Muitos não te conhecem,
esses vídeos cheguem exatamente a essas pessoas. Será incrível que pessoas que já são praticantes e conhecedores assistam, mas será muito mais incrível se esses vídeos chegarem a pessoas que não te conhecem e não fazem ideia de quem tu és. Não conhecem teu caráter, a tua índole, o teu amor leal. Não conhecem a tua paternidade, a amizade que nos oferece. Que cada um destes que aqui estão possam ser abraçados agora. Que sejam cheios do teu Espírito Santo, que tenham seus pecados perdoados, que tenham consciência sobre suas ações, que tenham consciência sobre a sua palavra, que venham te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas, que em sua mente, em seu coração, cada um destes que aqui está possa entregar-se a ti sem reservas, sem medos, com renúncias, com todo o seu coração. Mesmo que seja difícil, que o Senhor nos ajude a permanecer no caminho que nos leva até o Senhor. Que venhamos adorar Jesus Cristo e tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Quebra os altares que criamos, altares de medo, altares de dúvida, altares de tristeza, de ansiedade, altares que ocupam o teu lugar em nossas vidas e não percebemos, porque não os chamamos de deuses. Mas apesar de não chamarmos de deuses, eles têm ocupado o lugar em nosso coração que é teu. Ao invés de ouvirmos a tua voz, temos escutado a voz do medo. Ao invés de escutarmos aquilo que o Senhor tem soprado sobre os nossos ouvidos e coração, temos escolhido escutar a nossa própria intuição. A nossa própria intuição nos julga, nos condena, nos exorta, nos corrige, enquanto a tua voz e a tua palavra não encontram espaço em nós. Já estamos cheios de nós mesmos, fazendo todos os papéis em nossa vida. Por isso ficamos cansados, por isso ficamos tristes na maioria do tempo. Nos perdoe por não deixar com que o Senhor faça seu papel em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a entregar o controle a Ti. Nos ajude a entregar os nossos pensamentos a Ti, os nossos sonhos e desejos. Nos ajude a ter constância, nos ajude a ter estratégias para lidar com momentos difíceis. Nos ajude a ter fé. Se aqui estão pessoas novatas que não conhecem muito da fé, ou aqueles que estão começando por agora, quero te pedir, encontre essas pessoas agora, pela tua infinita misericórdia, e ajude elas a ter fé, ajude elas a te conhecer de verdade. Ajude, Senhor, nossos irmãos a alertar sobre pecados, alertar sobre renúncias, alertar sobre modéstia. Nos ajude, Senhor, a também ser exortados, a também ser corrigidos. Nos ajude, Senhor, a aprender contigo e não apenas ansiar pelo ensino. Ajude-nos a quebrar toda ignorância, falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria. Nos ajude a perdoar como nos perdoa. Ajude-nos a esquecer dos pecados alheios como o Senhor tem esquecido dos nossos quando nos arrependemos. Nos ajude a confessar os nossos pecados para Ti e assumir a responsabilidade das coisas que plantamos no tempo da desobediência. Nos ajude, Senhor, com a colheita que teremos que colher de coisas que plantamos e não nos orgulhamos. Nos ajude com as novas sementes para quando a terra ficar fértil, plantarmos conforme a Tua vontade e palavra. Nos ajude a ter fé para plantar e aguardar o tempo do crescimento. Nos ajude a frutificar quando a semente der frutos, que sejam frutos que valham a pena, que não sejamos folhas secas, que não sejamos apenas galhos, mas que tenhamos consistência nas raízes, que venhamos nos entregar de todo o nosso coração, alma e espírito para Ti,
cuidarmos de não nos parecer cristãos na maioria do tempo, de não te representarmos e de não falarmos de Jesus através de nossas ações. Nos ajude a ser mais flexíveis. Nos ajude, Senhor, a te representar aonde quer que nossos pés cheguem. Que a tua palavra chegue muito antes dos nossos pés. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos ajude a crescer em fé. Nos ajude a evoluir em coisas que estamos pelejando e entramos sem ter noção que estaríamos entrando. Nos ajude a entender para não perecermos tantos anos no deserto esperando para entrar naquilo que o Senhor nos prometeu. E mais do que chegar lá, que venhamos estar limpos, de mãos limpas, sem máculas, sem culpas, e que venhamos estar sendo santos, que venhamos ficar de prontidão, te esperando, que venhamos estar ansiando a tua presença, que o intuito maior, o desejo maior não seja por coisas e pessoas, mas que seja pela tua presença. Obrigada pelas coisas que oramos, mas que ainda estamos esperando o cumprimento da tua promessa sobre isso. Obrigada por cada oração que temos feito e já foram correspondidas, por cada testemunho e milagre que já podemos contar. Obrigada pela chuva que cai sobre o nosso telhado, pelo sol que nos dá a vitamina que necessitamos. Obrigada pelo alimento que não tem faltado em nossas mesas. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Obrigada pelos estudos, pelos privilégios. Obrigada, Senhor, pela cama quentinha, pela família. Obrigada pelas igrejas, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela lucidez. Obrigada por mais um dia. Quantos foram dormir e nunca mais acordaram? Não tiveram tempo de se desculpar, de se perdoar, de se arrepender, não tiveram tempo de nada. E hoje nós estamos aqui mais um dia pela tua graça e misericórdia, dando essa oportunidade. Então, obrigada. Obrigada pelas oportunidades, pelas dificuldades que o Senhor fez nascer oportunidades para nos redescobrirmos, para crescermos, aprendermos, procurar novas rotas, novas saídas. Obrigada por ser o nosso amigo, aquele que fica quando todo mundo vai, aquele que não julga quando todo mundo olha de canto, aquele que não se cansa quando estamos repetindo sempre os mesmos assuntos, aquele que não briga quando nós erramos, aquele que não nos constrange diante dos outros por não termos agido da maneira certa. Obrigada por nos ensinar com amor, por nos perdoar com amor, por nos exortar com humildade, sendo dono de tudo que existe, sendo o nosso Criador. O Senhor poderia nos destruir diante de tantas infantilidades e limitações que temos, e mesmo assim o Senhor escolheu nos amar e nos perdoar constantemente. O Senhor não pode ir contra o seu próprio caráter, contra a sua própria palavra, contra a sua própria natureza. É isso que te torna soberano como és. Quem pode te explicar, quem pode te definir, quem poderia te orientar de alguma coisa? Que é o homem para ti, Senhor, para que tanto te importe. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, de
agradecemos e nós te pedimos